Bem-vindos ao primeiro vídeo de 2016. Finalmente eu consegui fazer mais um vídeo, já estamos em julho. Muito obrigada a você que acompanha o canal desde que eu comecei, você que é inscrito, apesar de eu quase nunca postar nada, obrigada por acompanhar. Bom, ele é especialista em Machado de Assis e também na biografia de Alexandre o Grande. Publicou seu primeiro livro em 2005, intitulado Incandescências, e acaba de lançar o seu segundo romance, intitulado Depois do Fim, editora Simonsen. É sobre esta obra que nós vamos falar agora. Alex Bezerra de Menezes é o nome do autor. A verve machadiana da sua escrita chamou a atenção inclusive do professor e historiador Leandro Carnal, que prefaciou esta obra, ou escreveu a orelha, se você preferir. Aqui está a orelha escrita por Leandro Carnal. Essa narrativa ela é ambientada em período que abarca, os períodos presidenciais desde Fernando Collor e o confisco da poupança até a era Luiz Inácio Lula da Silva e a sua promessa socialista. O romance Depois do Fim revela as mazelas de uma gente brasileira que eu e você conhecemos muito bem e que somos todos nós. O livro faz-nos questionar se o Brasil de ontem é o Brasil de hoje, em que medida, em que intensidade nós somos manipulados e também qual seria o nosso preço diante da corrupção, por exemplo. Na noite de lançamento deste livro, o professor Leandro Carnal disse que estávamos presenciando o nascimento de um grande escritor brasileiro. E é o que de fato revela este livro Depois do Fim. Cada vez que eu retomo alguma reflexão acerca da obra, cada vez que eu retomo alguns trechos, algumas passagens, eu percebo que eu posso ampliar o leque, eu percebo que essa leitura pode ser feita numa perspectiva mais política, numa perspectiva mais existencial, numa perspectiva social e até literária mesmo. Um resumo, sinopse da obra aqui rapidinho. É a história de um professor universitário de meia idade que estabelece uma saga para encontrar uma herança de família, que no caso seria uma pintura do artista holandês Frans Post, que viveu no Brasil no século XVII, veio com uma caravana de outros artistas, cuja finalidade era justamente retratar essa colônia das bananas e das gentes peladas. A história está ambientada, uma parte dela em São Paulo, capital, e outra parte no município de Sirinhaém, e que é justamente onde começou a expulsão dos holandeses do Brasil. Então, se você vai ler o livro, existe um simbolismo muito grande aí também, então fique atento. Nesta saga, que é estabelecida pelo narrador-personagem, em busca dessa herança, alguns amigos e parentes dele também são envolvidos, e ficam todos em busca dessa herança, dessa obra de arte, e aí a obra já começa a ser negociada no lojinha antes mesmo de ser encontrada. Então tem aí um ambiente envolto em um grande mistério acerca dessa obra, para encontrar essa obra de arte do pintor Frans Post. Agora, alguns aspectos que eu gostaria de ressaltar, numa leitura mais minha, acerca de Depois do Fim. Primeira coisa são as metáforas, A maneira como o escritor produziu esta obra. Do início ao fim, ela foi produzida com muitas metáforas, uma quantidade muito grande de metáforas. O que é interessante porque se você está acostumado com o mercado editorial, eu trabalho nele, então eu sei que há uma tendência muito grande dos editores, quando recebem dos originais, dos autores, uma obra que está com uma intensidade de metáforas, a maioria dos editores pede para cortar. Por quê? Porque o excesso de metáforas deixa a leitura gasta, às vezes quebra o ritmo, cansa. E se o autor não tiver também muita habilidade na construção dessas metáforas, a leitura pode chegar a ficar, inclusive, um pouco ininteligível.
Agora, não é o caso deste livro, não é o caso de Depois do Fim. Do início ao fim, as metáforas de uma forma muito original, e são elas que justamente seriam um dos maiores encantos para mim da leitura do livro, né? São metáforas muito gostosas, ora engraçadas, ora intensas no sentido mais dramático, ora eclodem epifanias, grandes epifanias poéticas, essas metáforas, e de um jeito muito bem construído, de uma forma muito original. Um dos encantos do livro são as metáforas do início ao fim. Agora, talvez uma das características que para mim mais remeta ao estilo machadiano de escrita, que tanto foi falado na noite do lançamento do livro, seja a densidade psicológica das personagens, né? Essa é uma característica muito machadiana. Você vai perceber nessas personagens uma transformação, né, do início ao fim da narrativa. São personagens muito redondas. O que é isso? Personagens redondas são personagens que você consegue observar que no início da narrativa elas apresentavam um certo comportamento, uma certa visão do mundo, e ao passo que a narrativa vai transcorrendo, no final você percebe uma grande transformação nessa personagem ou nessas personagens. Isso para mim é uma característica profundamente machadiana, é marcante e também acontece aqui nas personagens de Depois do Fim. Agora, uma outra característica bem machadiana e que para mim é onde de fato encantou, é onde de fato me pegou, onde eu realmente fiquei bem admirada, é a questão do narrador-personagem. Então a trama ela é construída com o narrador-personagem autodiegético. O que é essa merda? O narrador autodiegético, ele conta a história dele mesmo, ele é a personagem principal, né? E aí ele vai narrando a história com um foco narrativo de ponto de vista. Então, assim, o que nós temos é sempre a partir deste narrador. Nós não temos a onisciência dos fatos, né? Nós sabemos de tudo à medida que ele nos conta, à medida que ele nos oferece a sua visão de mundo. Então, é um foco narrativo de ponto de vista, né? Com esse narrador autodiegético. E o que esse narrador faz? Esse narrador que é bem machadiano. Ele nos envolve com muita intensidade, estabelece um diálogo conosco, estabelece uma certa familiaridade. E aí, conforme a narrativa vai andando, você percebe, no dado momento, que você está praticamente dentro da consciência desse narrador. Você estabeleceu um vínculo com ele a ponto de quase se tornar cúmplice, né? E aí é onde fica muito interessante. Por quê? Porque esse narrador, a partir do momento que ele te pegou, te enlaçou, se tornaram íntimos, narrador e leitor se tornaram íntimos, ele consegue te manipular também, ele consegue te ludibriar. Então chega um momento que nós não sabemos se o narrador realmente está me dizendo a verdade ou se ele está me manipulando, mas isso já não importa mais, porque eu já tenho um grau de intimidade com esse narrador. É uma técnica, um recurso machadiano que, inclusive, poucos escritores sabem fazer com maestria, e aqui o autor faz isso. Então esse narrador machadiano me encantou bastante na leitura de Depois do Fim, achei fantástico, genial. E aí eu posso fazer até a conexão com uma ideia do Bauman, sociólogo polonês da modernidade líquida. O Bauman tem uma ideia, trabalha uma ideia muito interessante com relação à familiaridade, com relação à intimidade. O Bauman diz que a familiaridade retira de nós a capacidade de julgar e de emitir de julgar e de condenar a partir da frieza da lei.
a intimidade nos retira essa capacidade, porque ele fala que a partir do momento que eu entro e que eu participo da intimidade de alguém, de um grupo, eu percebo as contradições que ali existem, eu percebo que nada é tão simples como realmente a gente pensa que é quando olha com mais distância. A gente entra na complexidade daquele tecido, a gente entra no avesso daquele TA e percebe que as coisas são mais complexas e que julgar não é tão simples, né? O Bauman, claro que quando o Bauman trabalha esse conceito, essas ideias, ele tá falando de grupos sociais, ele está falando de etnias, né? Ele está falando de uma realidade mais social. Mas eu posso aplicar isso aqui, né? Porque é interessante, porque é isso que acontece. Quando o narrador nos envolve, a gente não consegue, de repente, pensar assim, mas ele é um grande pilantra que está me manipulando. Não, eu estou íntima com ele, então não é bem assim, né? Ele é meu amigo, caminhei com ele até aqui, não vou julgar essa personagem assim tão friamente, né? Porque as coisas são bem mais complexas, a consciência dele é bem mais complexa do que aquilo que eu posso julgar. E aí eu fui falando de Machado, poderia dizer, então a obra do início ao fim, uma imitação de Machado de Assis? Não. Porque ao passo que eu tenho uma proximidade muito grande com o Machado de Assis, né, nesse estilo de escrever do Alex, se distancia também, eu sei muito bem em que momento cada um segue o seu rumo, né? Porque, por exemplo, na originalidade das metáforas, né, são metáforas de fato muito originais, muito bem construídas, não é uma pura imitação, né? Então tem um momento que os dois se separam muito bem. E aí precisa falar também do grande senso do humor do autor, né? Eu ri muito lendo Depois do Fim, se você gosta de rir, leia Depois do Fim, né? Eu dei muita risada, muito gostoso. Então é um senso de humor, tem muita ironia, muito interessante. Sobre as influências políticas na obra, né? Eu falei no início que o pano de fundo são os períodos presidenciais, né? De Collor a Lula. A gente fala isso, mas é um pano de fundo, né? Se você analisar esse contexto na obra, aí é uma questão um pouco mais sutil, né? Mas também dá para observar algumas influências dos períodos políticos na vida e no comportamento das personagens, né? Até porque não tem como você desvencilhar mesmo a vida da política, né? Como bem nos advertiu Aristóteles. Então, nós somos um ser político e a nossa vida inteira é influenciada por ela. Isso não é diferente aqui na narrativa, né? Ele tenta mostrar isso com alguns toques mais sutis. Um leitor um pouco mais atento vai perceber isso, né? Eu não conheço diretamente, mas há relatos, eu sei de relatos de pessoas que morreram ou que se mataram naquela época trágica da era Fernando Collor, do confisco da poupança de uma vida toda. Classificar a obra. Classificar a obra é uma grande bobagem literária, né? Porque a literatura é um grande mosaico, ela é feita de um pouco de tudo, né? Eu poderia dizer que a obra do Alex é de cunho realista. Por quê? Porque o narrador, ele descreve muito bem o ambiente que o envolve, ele faz as descrições geográficas, ele é um grande observador do comportamento humano, do comportamento brasileiro, e ele faz descrições detalhadas sobre isso, sobre o ambiente que o cerca. Tem um trecho que ele chega a descrever até o movimento do voo de uma borboleta, e aí ele já emenda com uma comparação metafórica genial, mas a profundidade, o nível de detalhe a qual ele se prende para falar isso é fantástico. Poderia dizer que tem um cunho naturalista, por quê? Porque ele mostra a contingência, né, das pessoas, mostra as circunstâncias, né, que nos prendem, que nos condicionam, que moldam os nossos valores, que moldam os nossos comportamentos e a nossa visão de mundo, né?
Mas classificar obras, principalmente no contexto em que ela é produzida, é uma grande bobagem, né? Para classificar, primeiro a gente precisa da distância, né, do tempo, e a classificação também é um mero recurso didático, às vezes precisa, mas é um mero recurso didático. Como eu falei das metáforas, da genialidade, da habilidade do autor com relação à língua, às construções gramaticais, semânticas, aos níveis de linguagem com os quais ele tem habilidade, eu separei alguns trechos aqui, eu vou ler para vocês rapidamente, só para vocês terem uma ideia do estilo. Tem um trecho aqui que ele descreve alguém que foi, uma das personagens aqui, que foi preparar os ovos estrelados. E aí, como ele descreve enquanto os ovos estão sendo feitos, né? E diz assim: doía vê-las abertas em flor, o botão amarelo ouro a encolher, a desmilinguir-se ao estrépito do estalar pelo calor da chapa. Isso é uma sinestesia, né? Porque causa em nós algum impacto, causa em nós alguma sensação, né? A gente, de fato, chega a se comover com aquelas flores que, na verdade, são os ovos que estão se esmilinguindo, como ele diz, na chapa quente, né? É muito interessante essa construção, achei muito bacana. Aí tem uma outra que fala assim: o tempo é um médico barato que, quando não cura, inibe o paciente com a morte. Forte. Forte, e se a gente tiver um tom mais nihilista para as coisas, a gente concorda, né? O último trecho que eu separei esse é fantástico, um dos trechos que eu mais achei sensacional, porque quando eu li, eu falei, é isso quando a gente precisa pegar o metrô em São Paulo, ele está falando disso, quando você precisa entrar no metrô. Diz assim: espero o vagão se aproximar e sou conduzido até ele como que por levitação, já que o aglomerado de passageiros sobreleva os corpos menos densos, e parece que todo dia é aquilo, até que o terremoto ou o apocalipse um dia apareçam para socorrer aquelas pessoas, cuja obediência para com aquela vergonha chegaria a emocionar um viajante do futuro. Se é que viajantes gostassem de visitar desolação. Separei esses trechos, mas tem muitos outros bem interessantes. E eu quero terminar fazendo minhas as palavras de Machado de Assis ao falar da obra de José de Alencar Iracema. Machado de Assis disse assim: tal é o livro do Senhor José de Alencar, fruto do estudo e da meditação, escrito com sentimento e consciência. Quem o ler uma vez, voltará muitas mais a ele, para ouvir em linguagem animada e sentida a história melancólica da Virgem dos Lábios de Mel. Há de se viver este livro. Tem em si as forças que resistem ao tempo e dão plena fiança do futuro. É o que eu acho deste livro também. Há de viver este livro. Ele tem a plena fiança do futuro. Voltando a Machado, é também um modelo para o cultivo da poesia americana, que, mercê de Deus, há de avigorar-se com obras de tão superior quilate. Que o autor de Iracema não esmoreça, mesmo a despeito da indiferença pública. É o que eu digo ao autor de Depois do Fim. Que o autor de Depois do Fim não esmoreça, a despeito dessa falta de estímulo, muitas vezes, que nós vivemos em um país que ainda não podemos classificar como um país
de leitores, né, e de grandes apreciadores de literatura, infelizmente. Voltando a Machado. O seu nome literário escreve-se hoje com letras cintilantes: Mãe, o Guarani, Diva, Lucila e tantas outras. Também escreve seu nome, Alex, com letras cintilantes depois do fim. O Brasil tem o direito de pedir-lhe que Iracema não seja o ponto final. E eu também gostaria de pedir que depois do fim não seja o ponto final. Que depois do fim não seja o fim. Espera-se dele outros poemas em prosa. Poema lhe chamamos a este, sem curar de saber se é antes uma lenda, se um romance. O futuro chamar-lhe-á obra-prima. E é o que eu já chamo este livro. Para mim, uma grande obra de arte. Parabéns ao autor, Alex. Parabéns ao Rodrigo Simonsen, editor, que não cortou as metáforas. Muito obrigada por você ter assistido este vídeo e eu te espero no próximo vídeo, que eu não faço a menor ideia de quando vai ser. Tchau!